Hoje de manhã, o nosso querido irmão Ezra Mar, ele deu uma palavra de fundamentação. Ele deu várias definições sobre a igreja, falou sobre o fundamento da igreja, falou da diferença entre fundamento e o terreno. E nós sabemos agora que o nosso terreno é o terreno da unidade do povo de Deus. Nós não estamos edificando a igreja no terreno divisivo. Nós estamos fazendo no terreno da unidade. Tudo que fazemos é capaz de incluir todos os filhos de Deus. Nós não excluímos ninguém. E a nossa base, sendo uma base correta, um terreno correto, Deus nos deu essa representatividade. Nós representamos todos os filhos de Deus. Por isso, a palavra profética tem continuado no nosso meio, desde os homens do passado, Watchman Nee, depois o irmão Witness Lee, passou para Dong Yulan, e agora Dong Yulan partiu para o Senhor, e a palavra profética continua no nosso meio. Isso é reconhecido por alguma liderança nos grupos cristãos, mas não porque nós somos melhores, não porque nós amamos mais o Senhor do que os outros, não porque nós somos os mais competentes, não. Tudo é por causa do terreno certo, terreno correto. Nós representamos o povo de Deus. Por isso, jovens, quero que vocês saibam disso e continuem nesse legado. Não é para nós esfregarmos no nariz de ninguém essa visão da igreja, dizendo que nós estamos certos, os outros estão errados. Não cometam os mesmos erros que a minha geração cometeu. Irmãos, apenas nós precisamos saber em que terreno estamos pisando. Por isso temos a bênção de Deus. Mas nós não devemos nunca nos orgulhar, nos colocar acima dos outros. Pelo contrário, aquele que quer ser maior, seja o servo que sirva aos outros. Portanto, nós estamos aqui, irmãos, para servir todos os filhos de Deus. Essa palavra profética que o Senhor entregou para nós também é para servir todos os filhos de Deus. A nossa atitude, irmãos, continua sendo de humildade, de mansidão, de suprimento da palavra a todas as 12 tribos de Israel. Senhor Jesus, vamos continuar com essa atitude. Deus vai nos abençoar. O evangelho do reino será pregado a toda a terra habitada. Muito bem. Uma vez estabelecida essa base, o fundamento e também um terreno correto, agora precisamos edificar sobre o fundamento, edificar sobre o terreno correto. Deus tem uma obra, Deus precisa executar essa obra. Como será a edificação da igreja? Como será que se executará a obra de Deus? Essa noite nós vamos ver juntos
como Deus vai edificar, vai executar a sua obra, edificando a igreja e introduzindo o reino vindouro aqui nessa terra. Terminando todos os nossos sofrimentos, introduzirá um reino da paz, da justiça, que os homens tanto anelam. Voltando ainda para o livro de Filipenses, logo no capítulo 1, versículo 1, que diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Aqui parece um versículo de saudação apenas, mas aqui denota muita coisa. Aqui denota como a obra de Deus é feita. Existe uma linha de atuação, existe uma direção de atuação. Eu já falei algumas vezes aqui que Deus, Ele é o Deus autoexistente, de eternidade a eternidade. Ele não tem início de dias, nem fim de dias. Nosso Deus, Ele é Deus, ninguém o criou, Ele existe de eternidade a eternidade. Num determinado momento, Ele resolveu fazer a sua criação. Deus, Ele é o provedor universal. Quando nós construímos esse auditório, nós precisamos de muitos fornecedores de materiais de construção, também de muita mão de obra para executar a construção. Mas Deus, quem é fornecedor de Deus? O próprio Deus, Ele fornece todas as coisas. Ele cria do nada todas as coisas. Portanto, irmãos, tudo que você vê por aí saiu de Deus. Deus é a origem de todas as coisas, Ele é o doador de todas as coisas, Ele é o provedor de todas as coisas. O ar que você respira agora, foi Deus quem te deu. A água que você bebe nesse calor intenso, foi Deus quem te deu. A luz, Deus quem nos deu. Tudo, tudo, tudo. O pão, alimento, Deus é o doador universal. Deus deseja continuar assim, provendo todas as coisas para a sua criatura. Todavia, há necessidade de estar em ordem para Deus poder dispensar-se tudo que a sua criatura precisa. Isso chama-se, irmãos, uma linha de autoridade. Deus é a nossa autoridade absoluta nesse universo, porque Ele é o Deus Criador, tudo veio dEle, tudo é para Ele. Se tudo estiver debaixo da linha de autoridade de Deus, tudo que estiver debaixo da autoridade de Deus está em ordem e receberá tudo que precisa, porque o nosso Deus é um Deus provedor e doador. Todavia, em um determinado momento, antes da criação do homem, um arcanjo, ele achou que poderia ser uma outra autoridade paralela de Deus. Ele poderia existir, não debaixo da autoridade de Deus, e no fim ele se tornou um adversário de Deus, e vocês sabem, o nome dele é Satanás. Ele então estabeleceu uma segunda linha de autoridade neste universo, que eu chamo de autoridade clandestina. E ele, quando Deus criou o homem, ele sabia que se o homem
que foi criado de uma maneira tão bela, a imagem e semelhança de Deus. Se o homem recebesse a árvore da vida, que seria receber o próprio Deus, a vida de Deus, para dentro de si, esse homem estaria pronto para executar a vontade de Deus, que seria derrotar Satanás e trazer o reino de Deus, reino de Cristo, na próxima era. Sabedor disso, ele se antecipou, na forma de serpente, enganou a Eva, e a Eva, na sua insensatez, na sua ingenuidade, transgrediu contra a palavra de Deus, que diz para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedeceu a Deus, rejeitou a Deus e acabou comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. O problema é que não é apenas com esse ato de rebeldia, o homem caiu em pecado e a morte entrou no homem. Mas o pior de tudo é que Satanás conseguiu tirar o homem debaixo da linha de autoridade de Deus. Isto é, tirar o homem debaixo da linha de suprimento do Deus doador, do Deus provedor. Essa foi a pior coisa que aconteceu com o homem. Por isso, irmãos, a humanidade vive em miséria, porque está fora da autoridade do dispensar de Deus. Deus quer ser nosso provedor, quer ser nosso doador. O que fazer? Deus enviou o seu próprio Filho para resgatar o homem de volta para si. E Ele morreu na cruz por nós. O seu sangue derramado, Deus pôde nos redimir. Deus, através desse ato de justiça de Cristo, que dispôs-se a morrer por nós na cruz, Ele morreu em nosso lugar. Nós cometemos pecados, mas Ele sofreu castigo por nós. Ele foi castigado para que nós fôssemos sarados. E um dia, quando o Evangelho chegou até você, a luz do Evangelho iluminou você, seu coração, você se arrependeu, pediu perdão para Deus e invocou o nome do Senhor Jesus. Creu no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Você foi salvo. A vida de Deus entrou em você, não foi? Essa grande e maravilhosa salvação aconteceu com você. Mas a coisa mais importante ainda não está aqui. A coisa mais importante está em Deus te resgatar de volta dessa autoridade das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus transferiu você, que estava debaixo da linha da autoridade clandestina de Satanás. Deus colocou você de volta à sua linha de autoridade. Eu vou ler isso com vocês. Efésios 1. Efésios capítulo 1. Espero que você dê importância para isso. Efésios capítulo 1, no versículo 7, ele fala da obra de Cristo, da redenção, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória, da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Preste bem atenção, o versículo 9 está a intenção mais importante e original de Deus. Versículo 9: de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que quer dizer isso? O que é convergir em Cristo? Quem sabe? O que é convergir em Cristo?
é fazer todas as coisas novamente serem encabeçadas por Cristo. De novo, Cristo volta a ser o cabeça sobre todas as coisas. A autoridade de Deus é restabelecida por meio de Cristo. Isto é, quando você creu no Senhor Jesus, o Senhor perdoou seus pecados, você foi levado de volta para Cristo e você foi encabeçado em Cristo. Você agora tem todo o direito de desfrutar Deus como seu provedor, como seu doador. É por isso, irmãos, que quando você está encabeçado em Cristo, quando você invoca o nome do Senhor, funciona. Ó Senhor Jesus, a partir desse encabeçamento, Deus quer suprir a você todas as coisas. Por isso que em João 7, 37 a 39, Jesus, numa das festas dos judeus, no último dia da festa, o povo parecia já no auge da sua festa, mas a sede no dia seguinte ia voltar. Ele levantou-se e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas depois da glorificação de Jesus, através da sua morte e ressurreição, irmãos, o Senhor Jesus hoje, Ele veio a nós como Espírito da realidade. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós somos resgatados do pecado, resgatados do império das trevas. Nós voltamos a estar conectados com Deus por meio de Cristo, encabeçados por Cristo. E agora, irmãos, nós temos nosso Deus provedor de novo. Quando cremos, quando invocamos o nome do Senhor, irmãos, do nosso interior fluem rios de água viva. Ó Senhor Jesus. Irmãos, esse é o efeito de encabeçar-nos em Cristo. Mas você pode dizer para mim, mas esse versículo 10 fala de todas as coisas do céu e da terra, não fala da igreja. Tá bom, então vamos ler versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Isto é, Deus precisava fazer de Cristo Jesus, que veio como um homem, um humilde homem, desprezado pelos homens, mas ele morreu, viveu uma vida humana perfeita. Ele morreu uma morte redentora por nossa causa, e Deus aprovou o seu trabalho. Deus o ressuscitou. Sabe o que Deus fez? Deus não só ressuscitou, Deus o colocou em uma posição mais elevada sobre todo o principado. Não existe autoridade maior mais do que Jesus. Os principados entre os anjos, as potestades entre os anjos, os anjos maus, mas Jesus foi alçado a uma posição superior a todo o principado, a toda a potestade e ao todo domínio e a todo nome que se possa referir. Não é isso que fala? Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Uma vez que Cristo Jesus, como homem, foi alçado a essa posição máxima
Irmãos, todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Por isso não precisa ter medo de assombração. As irmãs não precisam ter medo do escuro, da escuridão. Quem tem medo do escuro? Tem muita gente que tem medo do escuro, não é isso? Mas gosta de assistir filme de terror, não é? E às vezes nos atormentam aquelas imagens e fica com medo de assombração, fica com medo de alguma perturbação espiritual. Mas eu quero tranquilizar vocês, a não ser que você force a passagem até eles, Deus não permite esse cruzamento desses dois mundos. Sabia disso? Os espíritos não podem ter acesso a nós. Não precisa ter medo não. Você tem medo não. Deus proíbe isso. Não é possível, a não ser que você busque acesso a eles. Aí é outra coisa. Mas irmão, normalmente ele não perturba você. Mas mais do que isso, se você sentir medo, saiba que Cristo Jesus foi alçado acima de todo principado, de toda potestade, todo domínio e todo nome que se possa referir. Basta chamar, ó Senhor Jesus. Quando o irmãozinho está prestes a apanhar de alguém, chama o irmão mais velho. Quando você está com medo de alguém, chame o nome do Senhor Jesus, porque Ele tem um nome acima de todo nome, tem a sua posição acima de todo principado e potestade. E não só isso, irmãos, versículo 22: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja. Deus deu Cristo à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Isto é, se Deus prometeu colocar todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e nós somos o corpo de Cristo, e Cristo é a nossa cabeça, irmãos, certamente todas as coisas estarão debaixo dos nossos pés. Amém? É assim que Deus vai colocar esse universo novamente em ordem. Deus novamente vai poder ser provedor de todo esse universo, toda a criatura. Não é maravilhoso? Você crê nisso ou não? Nós estamos nesse processo. A edificação da igreja tem tudo a ver para isso se realizar. Muito bem, então, Senhor Jesus, como Deus vai conseguir fazer isso? Na igreja, Deus tem uma ordem. Você sabia disso? 1 Coríntios 12, 28. 1 Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, e assim por diante. Importante é que Deus estabeleceu uma ordem. Deus, cabeça de Cristo. Cristo, cabeça de todo homem. Homem, cabeça da mulher. Isso está em 1 Coríntios 11. Mas na igreja, Deus deu autoridade para os apóstolos. Na igreja, em primeiro lugar, os apóstolos. Por isso, irmãos, quando a igreja em Filipos, seguindo as palavras que Paulo dispensou a eles, eles tinham bênção, eles tinham prosperidade, as coisas cresciam no meio deles. É importante nós vermos isso. Em 2 Coríntios 10, versículo 8.
Você tem paciência para ouvir um pouco essa parte mais expositiva? É importante você conhecer esses princípios. 2 Coríntios 10, versículo 8. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade como apóstolo, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Porque é corrente entre nós alguns falarem que os apóstolos levantam igrejas em alguma cidade e depois saem dessa cidade e vão para outras cidades para levantar outras igrejas, e entrega a autoridade para os presbíteros daquela cidade que ele levantou, e nunca mais pode interferir sobre os assuntos daquela igreja. Irmãos, isso não é verdade. Isso não é verdade. Os apóstolos continuam tendo autoridade sobre aquela igreja. Não existe, irmãos, nenhuma igreja isolada, independente. Nós todos juntos formamos o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, irmãos, tem uma cabeça, tem ordem, tem autoridade. É ou não é? Então Deus assim estabeleceu. E 2 Coríntios ainda 13, versículo 10. Portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que estando presente não venha usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Os apóstolos têm autoridade na igreja para edificação, nunca para destruição. Amém? Vocês guardaram bem esses versículos? Tá bom. Agora vou mostrar para vocês como funciona essa autoridade. Apocalipse 22, versículo 1, como diz: é a visão da Nova Jerusalém. No futuro, você vai participar dessa situação, Nova Jerusalém, novo céu, nova terra. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Irmãos, vocês perceberam que o rio sai de onde? De onde sai o rio? Do trono de Deus e do Cordeiro. O trono é para quê? O trono é para governar, para exercer autoridade, não é? Então, do trono de Deus sai um rio. A autoridade de Deus, irmãos, é para edificação. A autoridade de Deus é para suprimento de água, é para suprimento de vida, para Deus prover tudo que você precisa. Então, a autoridade de Deus não é polícia, não é fiscal, mas a autoridade de Deus visa Deus ser o seu provedor. Deus quer ser o seu provedor. Deus quer ser o seu El Shaddai. Quem ouviu essa palavra sabe do que eu estou falando. Deus quer ser o seu manancial de águas vivas. Deus quer ser tudo para você, mas você precisa estar debaixo do seu trono. Você quer viver debaixo do trono de Deus e do Cordeiro? Não é para repressão, mas é para desfrute da vida de Deus e das riquezas de Deus. E desse rio, no meio da sua praça, no meio da rua, de uma de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Aleluia! Porque tudo está em ordem, tudo está debaixo da autoridade de Deus. Não haverá mais maldição,
Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e a sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite. Irmão, não precisam ter mais medo do escuro, não haverá mais escuridão. Não haverá mais noite, nem precisam eles de luz e candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Irmãos, esse é o sonho, é a concretização do sonho. Isso está relacionado ao que nós falamos ontem à noite. Deus está fazendo de nós, colocando tudo em ordem entre nós, dispensando a humanidade de Cristo perfeita, para que possamos viver uma sociedade perfeita. Ainda que hoje ainda não estamos vivendo na cidade do sonho de Xangri-Lá, mas como Esdras falou de manhã, falando com respeito ao aspecto universal da igreja, tudo é maravilhoso. A igreja é a noiva de Cristo. Quem não quer ser a noiva de Cristo? A igreja é a casa de Deus. A igreja é a família de Deus. A igreja é a habitação de Deus no Espírito. A igreja é a obra de Deus, obra-prima de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a guerreira de Cristo, que luta por Deus. Irmãos, a igreja, tudo isso é tudo maravilhoso. Mas quando chega na igreja, numa localidade, na prática, Esdras mostrou para nós, nada é perfeito. Na hora de praticar, na hora de reunirmos juntos, nós começamos a nos atritar, causar alguns conflitos, opiniões diferentes, problemas entre nós, problemas à vista. E agora? E agora? Parece impossível, não parece impossível? Parece um sonho utópico de Deus. Mas irmãos, eu quero dizer para vocês, justamente nesses problemas práticos, na hora de nós praticarmos a vida da igreja, é que nós vamos crescer neles. Não sei se você está enxergando. Essa é a sabedoria de Deus. Quando nós vamos nos conviver, vamos estar juntos, e na hora da prática vamos encontrar problemas de relacionamento. Justamente esses problemas nos farão crescer em vida. Você acredita ou não? Isso que eu chamo de tribulação. Se você souber aproveitar a tribulação, você pode crescer rapidamente. Mas se você continuar reclamando da situação, você não vai crescer. Quantos aqui estão me entendendo? Estão me entendendo mesmo? Eu vou contar uma pequena história que eu contei lá embaixo para os irmãos. Quando eu era muito jovem, da idade de vocês, 20 e poucos anos, eu já estava cuidando de um grupo de jovens. Esse grupo foi crescendo lá em São Paulo, chegou a 150 jovens. E um dia eu fui participar de uma conferência no exterior. E esses jovens que eu cuidava, quando eu voltei, alguns vieram com cara muito desesperado, falaram para mim assim: olha, Pedro, na sua ausência, o irmão líder aqui da igreja falou para nós tomar cuidado com você, que você tem ambição, você quer colocar tudo no bolso seu, e nós conhecemos que você não é assim. O que a gente faz? Em outras palavras, dá uma ordem. Se é para rebelar, a gente rebela. Eu tive muita base desde o ensinamento Watchmani, Windesi, Mondong. Nós sempre procuramos tomar caminho da cruz, caminho de negar a si mesmo. Eu falei para esses irmãos que serviam comigo, eu falei: a igreja é a igreja, eu sou eu. Vocês têm que seguir a igreja, porque o irmão líder representa a igreja. Siga a igreja.
Mas naquela noite, não foi fácil a minha luta diante do Senhor. Senhor, como pode eu te servindo tão sinceramente, o irmão me acusa? É uma traição isso, nas minhas costas falarem isso, né, tal. Aí o Senhor foi me acalmando. O Senhor falou assim: irmãos, depende, nas tribulações depende como você usa a tribulação, ou para crescer ou para não crescer, né? Aí o Senhor falou para mim: você tem 3 alternativas. Primeira alternativa, se rebela, mas eu não vou fazer isso. A segunda alternativa, muita gente toma para provar para os outros que você não tem ambição. Larga tudo, senta lá no fundo, como se não fosse mais com você. Isso você prova que você não tem ambição. Quantos fariam isso? Você não faria isso? Para provar que não tem ambição, tá bom. Você fala que eu tenho ambição, vou sentar lá no fundo, ficou quietinho. Mas o Senhor falou: tem uma terceira alternativa. A terceira alternativa é: nada muda no seu serviço. Você continua positivo, servindo. Só que tem uma condição: você se coloca submisso debaixo desse irmão líder. Fique quietinho, obedeça a ele. Isso é difícil, mas eu fiz. Irmãos, eu ganhei vida. Essa foi uma lição de vida. Em lugar de reclamar, em lugar de levantar um complô contra a liderança, irmãos, eu ganhei vida. E me sujeitei à situação. Eu me submeti ao irmão. Irmãos, depois de algum tempo, esse irmão me abraçou. Servimos juntos com maior alegria. Irmãos, é isso que eu digo. Na vida prática da igreja, nós vamos encontrar dificuldade? Vamos. Vamos encontrar problemas? Vamos. Você vai ser injustiçada? Vai. Você vai encontrar o quê? Conflitos e opiniões diferentes no serviço? Você vai. Mas o que você vai fazer? O que você vai fazer? Se sujeitar à mão do Senhor e aprender lição de vida. Nunca tenha um coração de rebeldia no seu coração, ainda que tenha sido injustiçado. Irmãos, eu nunca vi alguém que tentou se justificar, tentou se vindicar, lutando pelos seus direitos, mostrando que ele está certo, o outro está errado, tivesse algum bom resultado na igreja. Pelo contrário, aqueles irmãos que tomaram cada dificuldade, cada momento de injustiçamento, ou cada momento de tribulação, para receber lição de vida, esse cresceu. O velho homem morreu mais um pouco no deserto. Ele tem mais novo homem para entrar na boa terra de Canaã. Ou você ainda quer carregar o seu velho homem? Quanto mais você carregar o seu velho homem, mais pesado vai ficar. E você vai morrer no deserto com ele. Então melhor a gente ir já fazendo morrer o nosso velho homem. Amém? Então, as dificuldades. Amanhã já é domingo, último dia. Amanhã você já vai voltar para casa. Você já vai encontrar-se com os irmãos. Já vai começar a conviver com os irmãos novamente. Você já vai encontrar dificuldades. O que você vai fazer? Procure crescer em cada tribulação. Procure lições de vida em cada tribulação. Humilha-se na mão poderosa de Deus. Deus a seu tempo te exaltará. Satanás procurou se exaltar, foi humilhado. Jesus se humilhou a si mesmo. Deus Pai o exaltou. Lhe deu um nome que está acima de todo nome. E a todo joelho se dobrará a Ele. E toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o nosso caminho da edificação. Esse é o caminho para fazer a obra de Deus. Zacarias 4, vamos dar uma olhada em Zacarias 4? Peraí. Antes disso, vou falar de Apocalipse 1. Apocalipse 1. Apocalipse 1, versículo 1.
Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Deus quer dar revelação a um grupo dos seus servos, mas ele não revela diretamente a todos eles. Ele vai e notifica uma pessoa que ele ungiu. No caso, ele notificou a João. E João, ele mostra aos demais servos. Os irmãos entenderam a maneira de Deus trabalhar? Não é que, irmãos, aqui nós temos um grupo de pessoas que estão à nossa frente e que Deus revela a todos eles. Imagina só, irmãos, se cada um tivesse uma interpretação diferente da revelação de Deus, nós teríamos múltiplas direções. Mas graças a Deus, Deus revela, notifica ao João, e de João mostra aos seus servos. Mas revela o que? Revela as coisas que em breve devem acontecer. Eu não me refiro apenas, irmãos, a palavra que o irmão Ezra mostrou para vocês, a palavra do conhecimento, a palavra de ensinamento, porque, irmãos, nós precisamos todos conhecer a Bíblia e conhecer os ensinamentos. Nós precisamos todos de uma palavra expositiva, para nós realmente conhecermos os princípios de Deus, a palavra de Deus. Todavia, nós, para andar, o povo, como um povo andar para frente, nós precisamos de uma palavra que revela as coisas que devem acontecer daqui para frente. É como o povo de Israel, acampado no deserto, de repente, levanta um acampamento e segue. Quem que deu essa ordem para seguir? Para onde vai? Para que direção vai? Quem que disse? É Deus. Deus falou com Moisés: você agora levanta o acampamento, nós vamos para aquele lugar. É a palavra que Deus nos revela a Moisés, as coisas que em breve devem acontecer. Irmãos, no meio dos cristãos, há muitos bons pastores, bons mestres, bons irmãos que ensinam a Bíblia, interpretam a Bíblia e apacentam o povo de Deus com a palavra de Deus. Irmãos, é maravilhoso. Não tem, sabe, não tem coisa melhor do que isso, apacentar as pessoas, cuidar das pessoas com a palavra de Deus. Mas a palavra que leva todo o povo de Deus a levantar acampamento e seguir na direção certa, só tem uma. Não são várias pessoas interpretando, só a João Deus notificou. Vocês estão entendendo? E essa palavra profética Deus está dando para nós. Se considere importante, você está no lugar importante. Por isso não é por um louvor que você gosta de algum lugar que louva melhor, você vai sair. Não, você está no lugar que Deus determinou. Aqui, daqui sai a palavra profética. Irmãos, eu falo isso não é por falta de modéstia, é um fato. Deus nos usa para mostrar a todo o povo de Deus, todos os filhos de Deus, para onde nós devemos seguir. Vocês sabiam que a direção que nós estamos tomando, nós estamos seguindo através das palavras das conferências? Irmão, essa palavra, essa direção, nós estamos na vanguarda de todos os filhos de Deus. Você acredita nisso ou não? Nós estamos na vanguarda de todos os filhos de Deus. Não falo por orgulho, não. Eu falo porque é fato. Por isso, irmãos, valorize a vida da igreja. Valorize onde você está. Amém? Agora eu posso mostrar Zacarias 4. Zacarias 4. Zacarias 4 é maravilhoso. Mostra como Deus vai fazer essa obra. Vocês estão aguentando?
é um pouco de alimento sólido. Não tem muita empolgação, mas é para onde Deus vai nos levar. E nós precisamos conhecer Zacarias 4, versículo 2. E me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Pode, se quiser, pode pôr aquela figura do candelabro. Junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso do azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu Senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Essa é a obra de Deus. O candelabro de ouro, no livro de Êxodo, quando Deus revelou a Moisés, o candelabro de ouro é feito de ouro puro. Ouro puro denota a natureza do Pai. Nosso Deus tem uma natureza de ouro, representada pelo ouro, natureza divina. Nosso Deus tem uma natureza santa, divina, que é representada pelo ouro. Mas esse candelabro precisava ser fabricado para ter uma forma, para ter utilidade, servir de pedestal para colocar lâmpadas. E essa forma não é feita por fundição, peças separadas, depois montada, soldada. Não, essa peça vem de uma só peça de ouro. E dessa única peça de ouro, alguém com martelinho vai batendo até tomar forma de um candelabro. Essa forma é Jesus Cristo. Deus é a natureza. O Filho tomou a forma do candelabro através dos seus sofrimentos. Jesus foi aperfeiçoado, a sua humanidade foi aperfeiçoada pelas coisas que sofreu. Por isso, irmãos, não despreze as tribulações. As tribulações fazem você tomar forma. Cristo tomou forma pelos batimentos, sofrimentos, ele tomou a forma. E o Espírito, são as lâmpadas. E as lâmpadas contêm o azeite. O azeite é o Espírito de Deus. E no azeite, na lâmpada, ainda precisa de pavio. Esse pavio é totalmente relacionado à humanidade. Irmãos, aí está Deus e o homem aqui fazendo a obra de Deus. O pavio, ele é feito às vezes de linho, de fios de linho. Esses fios são muito finos e trançados, de tal maneira que entre os fios muito finos forma o que nós chamamos de vasos. Como é que é? Vasos capilares. Vasos capilares, são vasos fininhos. E esses vasos capilares puxam um líquido, um azeite, para cima. Vocês são estudantes, alguns podem. Vou perguntar para vocês: quem conhece a tensão superficial da água ou de um líquido? Quem conhece a tensão superficial de um líquido? Poucos, né? Poucos conhecem. Por que quando você põe em cima de um vidro, uma superfície de vidro, superfície plana,
você pinga uma gota de água, por que que a água fica ali, faz uma, não é, uma cúpula, e fica ali no lugar e não se espalha indefinidamente sobre o vidro? Quem faz aquela gota se aglutinar é a tensão superficial da água. Sabia disso não? Quando você usa um canudinho muito fino para você tomar refrigerante, você já viu que o nível do canudinho está acima do nível da garrafa, da água da garrafa? Porque tem a tensão superficial de água que puxa o líquido que está dentro do canudinho para cima. Os vasos capilares têm essa função, puxam o azeite para cima. É assim que funciona a seiva. A seiva, como é que a seiva sobe numa árvore? A seiva sobe pelos vasos capilares dentro do tronco e sobe e alimenta toda a árvore. Então, irmãos, o homem é esse pavio. Deus, o Espírito de Deus deu azeite. Quando você acende, você está, quem é que está dando a luz quando acende um pavio? É o azeite que está sendo queimado ou o pavio? Quem sabe? Deveria ser azeite, porque o pavio, se for queimar, queima rapidamente. Então o pavio tem que conduzir o azeite para que o azeite pudesse brilhar. Irmãos, nós somos homens, somos esses pavios. Nós apenas conduzimos o Espírito para que o Espírito possa brilhar na nossa vida. Quem tem que ser queimado para brilhar, irmãos, é o Espírito. É que nem aquela sarça. Quem tem que brilhar é Deus. E quando o pavio começa a grudar, não deixa mais os vasos capilares puxar o azeite para cima, precisa cortar aquela ponta. Nós chamamos de espevitar, uma tesoura que espevita o pavio. Aí novamente o pavio puxa o azeite para cima. De vez em quando você não sente que o Espírito está te cortando um pouco? Está podando um pouco você? É para o seu próprio bem, para você poder puxar mais o azeite, né? Porque está queimando morrão, queimando, soltando fumaça. Mas quando o Espírito vem e corta você, novamente brilha. Senhor Jesus. Então Deus triuno é maravilhoso. Ele é, a natureza do Pai é ouro, o Filho sofreu e tomou a forma, e o Espírito é que brilha como lâmpada, 7 lâmpadas. E esse candelabro de ouro que representava Deus triuno em Êxodo, irmãos, quando chega em Apocalipse, esse candelabro é a igreja. Somos nós. Nós somos esse candelabro de hoje. Você faz parte desse candelabro. Você tem ou não tem a natureza de Deus em você? Quem tem ouro em você? Quem sabe que tem ouro? A natureza de Deus. Não estou falando na sua caixa de joias não, né? Você tem ouro no seu espírito, pelo menos. Eu creio que está sendo permeada para a sua alma. E quem tem a forma do Filho, né? A igreja. E a igreja tem a função de brilhar nesse mundo das trevas. A igreja está aqui brilhando. Isso, irmãos, é a função da igreja, é a obra da igreja. Mas agora, irmãos, em Zacarias 4, nós temos uma figura maravilhosa de um abastecimento automático de azeite. Você já viu isso? Ali, ó. Essa figura está meio feia, tá? Eu gostaria, se eu fizesse, faria uma figura mais bonita, tá? Mas está meio feia, mas dá para entender. O Iodeu prometeu para mim, da próxima vez, fazer uma, né, se alguém aqui tivesse a mão, né, para desenhar, eu faria uma coisa mais bonita. Mas em todo caso dá para entender, tá? Então, daquele vaso, daquela vasilha, em cima do candelabro, saem 7 tubos. Esses 7 tubos são para alimentar cada um deles uma lâmpada. Então o azeite que está naquela vasilha supriria azeite a 7 lâmpadas, cada uma das lâmpadas. E quem supre
o azeite para aquele vaso. Então vou continuar lendo. Eu vou ler aqui no versículo, Senhor Jesus, no versículo 11. Prossegui e lhe perguntei: que são as duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-lhe, perguntei: que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro ou bicos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu Senhor. Então ele disse: são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Esse vaso no meio, em cima do candelabro, eu interpreto, são todos os profetas e mestres na igreja. Eles recebem o azeite, ou a palavra, dos dois bicos de ouro. E os dois bicos de ouro recebem o azeite dos dois raminhos. E os dois raminhos pertencem às duas oliveiras. Então, esses dois tubos de ouro, ou dois bicos de ouro, são João. Alguém como João, que Deus encarregou de dar-lhe a revelação. Essa palavra profética é dada por meio daqueles dois bicos de ouro. E desses dois bicos de ouro vertem azeite dourado nessa vasilha. E essa vasilha são todos os profetas e mestres no nosso meio, os cooperadores, os irmãos de cada igreja que ministram palavra, que suprem palavra. Irmãos, é assim que funciona. Você sabia disso? Irmão, esse é um quadro perfeito de como funciona a obra. Você pode viver uma igreja longe daqui, mas você faz parte desse mecanismo. Faz ou não faz parte desse mecanismo? Tudo começa, irmãos, pelas duas oliveiras. Tudo começa pelos dois raminhos. Tudo começa pela palavra profética que esses dois bicos de ouro recebem do Senhor e vertem no vaso de ouro. Nesse vaso suprem com 7 tubos a cada uma das 7 lâmpadas, para que possa brilhar. Eu vou tentar explicar. Se você, a sua igreja, essa igreja que entende que é assim que funciona, vocês nunca deixarem de acompanhar a palavra profética. Essa palavra que verte dos dois bicos de ouro, irmãos, é que leva todo o povo de Deus adiante, dando-nos uma direção, ou não? E nós todos, irmãos, não estamos perdidos no deserto. Nós temos uma direção. É a palavra profética que está nos dando uma direção. O alimento diário que vocês estão desfrutando todos os dias, irmãos, nos dá uma direção, ou não? Porque são palavras que saem desses dois raminhos de ouro, dos dois tubos de ouro. E essa palavra, irmãos, através dos profetas e mestres, suprindo as igrejas, irmãos, a igreja está brilhando, está funcionando, está crescendo em número, está o quê? Crescendo em vida, em qualidade e quantidade. E é assim que funciona. Mas no momento em que você achar que é a sua mão poderosa é que conquistou todo o êxito da sua igreja ou do seu serviço, e se isolar desse mecanismo, você morre. Eu não estou ameaçando ninguém, mas é um fato. Você cortou o abastecimento, cortou o suprimento, achou que é sua competência que está trazendo sucesso. Acabou o sucesso. Nós temos não poucos casos entre nós que aconteceram isso. Por isso, irmãos, vamos continuar nesse mecanismo que Deus preparou? Continuar, irmãos, simplesmente crendo que Deus tem os dois tubos de ouro, está vertendo azeite com a palavra profética, está nos dando uma direção, e nós vamos praticar essa palavra, irmãos. Isso vai nos trazer bênção. Acompanhem as conferências. Vamos trazer mais irmãos nas conferências? Conferência de fevereiro,
Eu não sei se ainda tem tempo de fazer inscrição, mas assim, vamos encher esse lugar, trazer mais pessoas. As conferências regionais, vamos valorizar a palavra profética. Vamos valorizar, porque são elas que nos fazem brilhar mais. Esse ano será um ano do Evangelho. 2018, nós vamos lutar pelo progresso do Evangelho. Vamos ganhar cidades novas, conquistar novas terras. Você está disposto? Só que tem que seguir esse modelo. Vamos seguir esse mecanismo. As coisas vão acontecer. Nós vamos, então, dessa forma, nós estamos todos em uma só obra. Nós todos juntos, somos muitos, vivemos em cidades diferentes, ambientes diferentes, mas nós todos pensamos a mesma coisa. Nós temos o mesmo sentimento, lutando com uma só alma pela fé do Evangelho. Você acredita nisso ou não? Eu acredito. Ó Senhor Jesus. Meu Deus, o tempo passou. Eu queria 1 hora para falar sobre Hebreus. Não tenho esse tempo. Mas irmãos, eu quero dizer para vocês, eu só quero ler isso aqui para vocês em Hebreus. Deus deu ao homem o direito de reinar o mundo que há de vir. Hebreus 2, 5 a 8. Vocês conhecem bem esse versículo. Deus não entregou para os anjos o governo do mundo vindouro, mas entregou a você, a mim. Ele vai sujeitar todas as coisas debaixo dos nossos pés. Ele vai nos coroar de glória e de honra. Você tem fé nisso ou não? Só que até esse momento, nós não temos condições ainda de sermos coroados de glória e honra. Mas graças a Deus, Deus preparou o seu Filho Jesus, que diz assim: vemos todavia, versículo 9, capítulo 2, vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Irmão, Deus preparou um autor da nossa salvação, mas ele também não foi aperfeiçoado sem preço. Ele foi aperfeiçoado pelos sofrimentos. Nós também vamos ser aperfeiçoados, irmão, pelas tribulações. Espero que você grave bem isso. Não reclame mais das tribulações. Quando voltar, você diz: o meu mestre foi aperfeiçoado por meio de sofrimento, e eu também quero ser aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Não vou mais murmurar, não vou mais me queixar. Eu quero louvar o Senhor, dar graças a Deus em todas as situações. Eu quero ganhar lições de vida em cada dificuldade. Irmãos, assim você vai ser coroado de glória e de honra um dia. Amém? Aí, irmãos, versículo 7 do capítulo 3. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Você quer continuar no deserto? Você está gostando tanto de rodear no deserto? Você quer em cada situação difícil murmurar? Contender com o Senhor? Se queixar da má sorte, das circunstâncias, do irmão que está lá na sua cidade, da irmã que você não gosta? Irmão, então o Senhor vai se acender a sua ira e vai dizer que você não entrará no seu descanso. Versículo
12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Primeiro, irmãos, é fé. Você tem fé? Você tem fé de que você entrará na boa terra? Você tem fé de que nas situações mais difíceis você não vai ser como o povo de Israel, endurecer o coração e murmurar no deserto? Você vai procurar em todas as circunstâncias da vida da igreja para crescer? Ou todas as circunstâncias da sua vida pessoal para crescer? Então você vai estar pronto para entrar na boa terra. Aqui diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Irmãos, recebendo esse azeite, nós estamos recebendo do esplêndido de Cristo toda a natureza divina, toda a natureza humana elevada pela natureza divina. Nós estamos sendo transformados metabolicamente. Não é, irmãos, uma mudança pela estética, pela operação cirúrgica, mas uma mudança que vem do suprimento do esplênquido do intestino. E nós estamos mudando, nós estamos chegando mais perto daquela vida da igreja que é o paraíso de Deus. Ó Senhor Jesus. Vamos virar a página, capítulo 4, Senhor Jesus, versículo 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Quer dizer, Josué, ele assentou as 12 tribos, cada um na sua possessão. Então, o povo de Israel já tomou posse da boa terra. Mas por que a Bíblia insiste que há ainda um outro descanso para o povo de Deus? Versículo 9: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso para você. Resta um repouso para os jovens. Você quer tomar posse? Um dia mais cedo, por favor, realize o meu sonho, e eu poder ver os sonhos de Deus se concretizar enquanto eu estiver vivo. Ó Senhor Jesus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também Ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é azeite, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Irmãos, Deus está vendo tudo. Você está passando por uma situação que alguém te injustiçou, não reivindique, não vingue por você. Deus está vendo tudo. Deus, um dia, cada um de nós vai prestar as contas a Ele. Cabe a eu e você, irmãos, aproveitar cada uma das situações, aprender lições de vida, ganhar mais do Senhor, crescer em vida e aprender a obediência. Cristo aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Irmão, nós temos que estar encabeçados em Cristo. Nós também precisamos aprender a obediência. Nunca tenha nenhum coração de insubmissão para com a liderança, por pior que seja a liderança, porque Deus está vendo é o seu coração. Ore pela liderança, ore pelos irmãos que estão à frente, que o Senhor dê sabedoria para eles conduzirem bem cada igreja, cada região, a obra de Deus, não é isso? Como Esdra falou, Esdra e eu
e os irmãos que estão aí cooperando conosco, todos precisam muito da oração de vocês. Sem a oração de vocês, irmãos, nós não somos nada. Precisamos ser sustentados por vocês, para que o Senhor possa nos dar sabedoria para conduzir esse povo tão grande. E eu sempre digo para o Senhor: Senhor, se o Senhor, a sua presença não for conosco, me deixe ficar, eu também não vou. Mas graças ao Senhor, até o dia de hoje, o Senhor tem provado que a presença de Deus está conosco. Ele está conosco. Deus está comigo. Aleluia. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus.